Olá, queridos e amados professores, professoras, alunos da Escola Bíblica Dominical, muito bem-vindos a mais um Betel Dominical. Nós estamos estudando a revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2024. Com muita alegria, eu, pastor Paulo Ricardo, estarei com você nesta lição preciosa, dirigindo e orientando aquilo que será tratado neste próximo domingo. Nós falaremos sobre aquilo que estamos tratando neste trimestre, os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais, espirituais, imutáveis para uma vida abençoada. Neste precioso trimestre, nós temos a oportunidade de estudar este tema de extrema relevância, que o bispo Samuel Ferreira, o comentarista deste trimestre, aborda princípios e valores imutáveis, abrangendo aspectos éticos, morais, sociais e espirituais. Ao longo dessas lições, vamos explorar esta importância ainda quanto à sua aplicabilidade aos nossos dias. Nós veremos também como Jesus resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo, ou o próximo como a nós mesmos. Essas 3 lições estão servindo, sem dúvidas, para o aperfeiçoamento e para a manutenção de todo bom discípulo de Cristo enquanto caminha nesta terra. Vamos então à apresentação do nosso querido comentarista. O bispo Samuel Ferreira é bispo das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, presidente executivo da nossa convenção, a CONAMAD, presidente da CONEMAD-SP, que é a Convenção do Estado de São Paulo, também, além de presidente destas convenções tão importantíssimas ao cenário das Assembleias de Deus, é presidente da Assembleia de Deus no Brás. Assembleia de Deus no Brás, uma grande igreja, presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, gerente executivo e diretor da nossa editora, bacharel em teologia, doutor em teologia, bacharel em direito, escritor de inúmeras obras, também diretor e apresentador do programa que vai ao ar e é exibido tanto em emissoras de rádio quanto televisão, o programa Palavra de Vida, fundador e idealizador da Cruzada Palavra de Vida, dentre outras mais. Nós vamos estudar hoje, em específico, a lição de número 2, onde abordaremos o tema "Não terá outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus". Esta lição preciosa, nós teremos como texto áureo o seguinte versículo: "Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder ou entendimento". Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 5. Na verdade aplicada, leremos que a verdadeira adoração é direcionada a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e de acordo com as Escrituras, precisam estar alinhados. Os objetivos da lição é ensinar a importância do primeiro mandamento, vamos expor que Deus não divide a sua glória com ninguém e vamos mostrar que Deus exigia fidelidade do seu povo. Usaremos como texto de referência Deuteronômio capítulo 6, preencheremos do verso 1 ao 4, para melhor aproveitamento, você pode ler com calma na sua casa. Vamos agora dirigir os nossos pensamentos, o nosso corpo, a nossa vida, para apresentarmos ao Senhor o motivo da oração desta lição. Nós estaremos juntos, unidos neste propósito de oração, orando para que Deus tenha primazia em nosso coração. Para este momento de oração, quero aqui conclamar o pastor Marcos Santana, nobre amigo, já presente no estúdio. Por favor, vamos dirigir a Deus esta palavra de oração. Ok, pastor Paulo, muito obrigado. A paz do Senhor, pastor William, os nossos irmãos,
Antes da oração, eu transmito a minha saudação ao povo de Deus da ADCG Magali, igreja que faz parte do campo de Campo Grande, presidido pelo pastor Alessandro Malafaia. Lá na Assembleia de Deus em Magali está a pastora Marilza, e eu quero agradecer a pastora, toda a equipe, a igreja do Senhor. Eu ali estive no último domingo de setembro e eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Deus continue vos abençoando. Oremos. Nosso Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora a Ti. Te damos graças, porque a Tua palavra, ela chegou até nós. Te damos graças pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos esclarece, que nos guia. Permaneçam as Tuas mãos estendidas sobre nós, alcançando cada um dos Teus servos e das Tuas servas, cada família, cada igreja local, que durante o estudo da Tua palavra, a exposição desta lição, vidas sejam edificadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje veremos que o primeiro mandamento é a base de compreensão de obediência aos demais mandamentos. E de fato revela que há um só Deus, e essa revelação exige que o povo dele esteja em aliança, em uma adoração exclusiva, e essa adoração precisa ser expressa em amor, louvor, obediência e serviço. Isso é um princípio fundamental e divino sobre o relacionamento com Deus e principalmente sobre aquilo que é regido entre nós, com o próximo. Tudo isso, ao encontrarmos nas Escrituras, somos motivados, através da ajuda do Espírito Santo, a buscarmos cada vez mais estarmos alinhados com Deus e os seus princípios. Ponto de partida dessa lição é que Deus não divide a sua glória com ninguém. É de fato isso que nós estamos, com certeza, sempre reverberando à luz da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus não divide a sua glória com ninguém. Vamos tratar o primeiro assunto e pastor Marcos Santana dando a sequência para podermos então falar sobre conhecendo o primeiro mandamento. E é com o senhor, meu querido pastor Marcos Santana. Meus irmãos, nesta introdução, eu uso a expressão que nós encontramos no texto introdutório desta lição, tal revelação. E aqui eu sugiro nós estarmos pensando que tanto no prefácio dos 10 mandamentos, que nós vimos na lição passada, os versículos 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo, como no conteúdo do primeiro mandamento, principalmente a partir do versículo 3, nós vemos que estas revelações exigem de nós, como povo de Deus, uma decisão, uma resposta, considerando que nós somos povo que tem aliança com Deus. E esta resposta que nós devemos dar e que é o foco da lição de hoje é adoração exclusiva. Portanto, não há lugar para o sincretismo religioso. No povo de Deus não há pluralismo religioso. Não há lugar para um relacionamento com Deus por conveniência.
um relacionamento circunstancial. Não é um relacionamento baseado em resultados, mas na fé a partir da revelação. E a revelação que encontramos em Êxodo, capítulos 19 e 20, é que o Senhor libertou o povo da servidão do Egito. O Senhor trouxe este povo para si, para ser propriedade peculiar de Deus. 3 expressões resumem bem esta revelação: a ação salvífica de Deus, relacionamento e pertencimento. Tendo isso em mente, tópico 1, conhecendo o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Este mesmo versículo, na linguagem de hoje, diz: não adore outros deuses, adore somente a mim. Lembrando que o tópico 1, ele se resume a expor e tratar deste versículo da palavra de Deus. 1.1, o alicerce dos mandamentos. O texto da nossa lição fala de mandamentos para governar o relacionamento de Israel com o Senhor. Este mandamento, como base dos demais mandamentos, exige do povo de Deus responder a esta questão: quem ou o que vai nos direcionar, nos nortear em cada área da nossa vida? É importante introduzirmos o estudo deste tópico com esta questão. Irmãos, é possível uma pessoa dizer que crê em Deus, mas suas decisões e as suas escolhas serem norteadas pelo aspecto da riqueza, do prazer, do poder, da fama. É interessante como nós encontramos em diversos momentos, eu particularmente tenho vivenciado isso ao longo do ministério pastoral, pessoas que decidem, que escolhem, que agem e só depois pedem a bênção de Deus. Não significa, evidentemente, que nós não precisamos e que nós não vivenciamos estas coisas. A questão é que o perigo é quando tais aspectos da vida desviam o nosso curso de buscar ao Senhor em primeiro lugar e confiar nele em todo o tempo. Esta é a questão. 1.2, absoluta fidelidade. É importante aqui nós lembrarmos do povo de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Os israelitas, eles viveram centenas de anos no território do Egito, que era considerado como terra dos deuses. Os egípcios eram politeístas. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, encontrou vários povos que serviam a Baal. Outro ponto a destacar nesse tópico era comum a crença em deuses territoriais. Era comum a crença em deuses que dominavam os vários fenômenos da natureza: a chuva, a plantação, a colheita, os animais. Quando o povo de Israel chegou no Sinai, o Senhor se apresenta e diz: toda a terra é minha. Com frequência, o povo da aliança era exortado, lembrado e chamado a decidir. Nós vemos em Deuteronômio a ênfase neste ponto no capítulo 4, versículo 39.
Depois, no capítulo 5, vemos a repetição dos 10 mandamentos. E depois, no capítulo 6, versículo 4, é um verdadeiro chamado ao povo de Deus para dar toda a atenção à palavra do Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. ênfase na singularidade, na soberania e na exclusividade na adoração ao Senhor. Não deixem de ler depois Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Nós vemos aqui Jesus Cristo mencionando que a escolha a quem vamos servir está diretamente conectada com o amor, assim como em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Amar a Deus de modo único e exclusivo. E também Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Vai nos ajudar a ver como esta exortação, essa lembrança é frequente nas Escrituras. E por último, 1.3, singularidade de Deus. Nós podemos sugerir aos irmãos que estiverem nas classes, na igreja, que recorram à revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2021, cujo tema foi os atributos de Deus. É interessante porque vai nos ajudar a estarmos expondo, pensando, refletindo sobre a singularidade de Deus. Vide o texto da lição de hoje. Quem Deus é? Quem somos nós em relação a Deus? O que Deus exige? Essas três questões, de novo, recorro a Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. Essas três questões, Deus tratou também com o povo de Israel, povo da aliança. Não é diferente conosco também. Precisamos estar atentos a estas questões. E eu recorro também ao subsídio do 1.3 da nossa lição, nesse texto. O aspecto mais importante de nossa fé não é o quão intensamente cremos, mas em quem cremos. É possível ser cheio de adoração sincera e ainda assim adorar o Deus errado. Essa é a razão do primeiro mandamento. Então nós precisamos saber quem Deus é. Precisamos ter em mente quem somos nós em relação a Deus e o que Deus exige. Ou seja, é possível uma pessoa estar sinceramente equivocada, errada. É possível uma pessoa ser zelosa, mas sem conhecimento. Então, eu encerro essa contribuição dizendo o seguinte, irmãos: nós somos 100% dependentes da revelação de Deus que encontramos nas Escrituras para nos relacionarmos com Ele de maneira agradável a Ele, conforme a vontade dEle. Que o Espírito Santo nos guie, nos esclareça e nos ensine. Para a glória de Deus. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado. O senhor nos ensinou que o primeiro mandamento tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita. Queridos irmãos, antes de avançarmos e darmos sequência, eu quero aqui pedir que você dê um like, que você se inscreva em nosso canal, fique por dentro através do sininho. Quando você clica, você sempre terá a atualização de tudo quanto nós postamos aqui. Eu aguardo a sua inscrição, sem dúvidas você será abençoado e, se puder, faça isso com muito carinho, replique ao máximo de pessoas para que tenha também conhecimento das Sagradas Escrituras.
Vamos então ao tópico de número 2 e eu convido aqui o nosso nobre companheiro que vai estar comentando o assunto comentado de hoje, comentando aquilo que o nosso comentarista Bispo Samuel nos traz, que é pastor William Barros, querido companheiro, psicólogo também, um dos comentaristas desta programação. Vamos então ao assunto, e o assunto é apenas um Deus, o único. E, por favor, é com o senhor. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, pastor Paulo Ricardo, e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais esta aula Betel. Agora no nosso tópico 2, na nossa lição 2, que vai falar sobre a questão dos deuses e a adoração ao único Deus, o nosso tópico 2 é um tópico muito importante no nosso estudo. Ele vai dizer apenas um Deus, único, o único. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que Deus não tenta provar a sua existência. Deus não tenta provar que Ele é o único Deus. É o que nós chamamos na teologia de algo autoevidente. Porque quando você abre a Bíblia, você já se depara com a Trindade. Você já se depara com Deus. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Simplesmente está lá. Logo após diz, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então vejam que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, e nem tenta provar que Ele é o único Deus. É algo autoevidente. E ao longo do tempo, depois que o homem caiu e pecou, infelizmente, sem a presença de Deus, morto em pecado e delitos, o ser humano criou deuses. Quando nós olhamos para isso, nosso tópico 2.1 vai mostrar sobre a posição divina nesse aspecto. Irmãos, lembrem que o tempo que Israel passou no Egito, Israel viveu num país politeísta, um país repleto de crenças, de deuses, semideuses e todo tipo de superstição. O mundo, depois da queda do homem, se encheu de deuses com D minúsculo durante a cegueira do homem no pecado. Vejam que antes do dilúvio, as nações, os povos que haviam, tinham todo tipo de crença sobre a questão da criação do mundo e sobre a existência do planeta Terra. Haviam povos que acreditavam que o mundo era um monstro adormecido e que os terremotos eram um monstro se mexendo. Outros povos acreditavam que o mundo era, na verdade, era um grande ovo gigante e que chocou e deu origem ao cosmos, às estrelas, os planetas, e ao Sol e à Lua. E por aí vai. Todo tipo de crença, de crendice surgiram justamente pelo fato do homem viver no pecado e estar cego no pecado. Quando nós olhamos para tudo isso, Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para essa situação no contexto de Israel saindo do Egito, vejam que cada praga que Deus envia sobre o Egito vai atingir de forma direta alguma divindade no Egito. Cada praga vai humilhar e mostrar a realidade de que nenhuma daquelas áreas atingidas eram divinas ou deuses. O único e verdadeiro Deus demonstra a sua supremacia, sua autoridade, sua plenitude, sua autenticidade em agir no Egito sobre todas aquelas supostas pseudo-divindades. Deus é o Deus verdadeiro. Deus é o único e verdadeiro Deus. Não há Deus além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o tópico 2.2 vai mostrar também o seguinte. Ele vai falar sobre respeite a minha presença. O nosso autor vai escrever aqui dizendo o seguinte: através de Moisés, Deus comunica a sua exclusividade. Aos israelitas está ordenado manter uma aliança de lealdade. A expressão diante de mim é um termo hebraico de amplo significado. O termo usado é al-panai, que significa além de mim, acima de mim, oposto a mim, ao meu redor. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Eu lembro aqui de uma ilustração. Imagine se você estivesse agora chegando na sua igreja. Imagine se você chegasse na sua igreja, agora, nesse exato momento, e o microfone que é usado no culto, o microfone principal,
o teclado, a guitarra, a bateria não estivessem ali para que os músicos da igreja pudessem tocar. O microfone não estivesse ali para ser utilizado. E alguém perguntasse, cadê os instrumentos de um microfone? Imagine se a resposta fosse a seguinte: não, o pastor da igreja emprestou para um vizinho que recebeu uns parentes que vieram do Nordeste e estão aqui no Rio de Janeiro. E ele está fazendo um churrasco, um pagode, e aí estão festejando e pediram emprestado, e o pastor emprestou tudo isso. Emprestou os instrumentos e o microfone. E eles estão fazendo uma festa de karaokê e vão devolver amanhã. Vão até dar uma oferta para a igreja. Irmãos, tem pessoas que não ficariam no culto, sairiam revoltadas de dentro da igreja, dizendo que isso é um absurdo. Como o pastor fez isso com os instrumentos da igreja, com o microfone da igreja? Pessoas saíram revoltadas dali e não pisariam novamente ali por causa dos instrumentos e do microfone. Agora, pense bem, você ficaria revoltado por ver coisas que você acredita que serem consagradas a Deus para o uso exclusivo do culto a Deus estarem agora servindo para uma festa mundana? Agora eu pergunto a você, e como você acha que Deus se sente quando olha para as pessoas que dizem servi-lo, mas ao mesmo tempo servem a ídolos, a outros deuses, dividem a sua adoração, dividem a sua lealdade, infelizmente, com outros deuses? Significa que se você serve a Deus, sendo Ele o único Deus, você deve ser leal, deve ser fiel. Ele exige exclusividade. Não importa se você tinha 100 ídolos antes de se converter. Se você tiver abolido, jogado fora da sua vida 90 ídolos e agora possui 10, para Deus continua sendo idólatra. Não importa se em sua vida passada você tinha 100 ídolos e você jogou fora 98 ídolos, quase todos, e mantém na sua vida apenas 2. Para Deus, continua sendo idólatra. E digo mais, não importa se você tinha 100 ídolos na sua vida e aboliu e jogou fora 99 ídolos. Se você tiver mantido apenas um, para Deus, continua sendo idólatra. Deus exige exclusividade. A vida nova em Cristo deve ser acompanhada de abandono. Abandono de tudo que é rivalidade, de tudo que compete em seu coração, com adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. O nosso tópico 2.3 vai mostrar para a gente ainda um outro aspecto. Vai dizer o seguinte: jamais quebre o mandamento. Jamais quebre o mandamento. Eu vou explicar para vocês uma coisa interessante. O nosso autor vai trazer à lume aqui a história de Salomão. Eu pergunto a vocês, quem foi mais sábio que Salomão no trono de Israel? Os feitos de Salomão, a sabedoria de Salomão são conhecidas. Todos nós já lemos na Bíblia, já ouvimos pregações e ministrações sobre o quanto Salomão foi sábio. Porém, a Bíblia vai dizer que no final da vida de Salomão, Salomão se corrompeu pelas muitas alianças que ele fez, os muitos casamentos que ele fez com quem não tinha que casar, e acabou que no final da vida, a idolatria de suas esposas e etc. corromperam seu coração, e quem podia imaginar Salomão, o homem que Deus ofereceu a ele, me pede o que você quer, um homem sábio, próspero, ficou rico, milionário, um homem abençoado por Deus, sem guerras durante seu governo. Quem podia imaginar que esse homem, no final da vida, ia se curvar diante de ídolos, adorar outros deuses? Quem podia imaginar isso? E disso a gente pode tirar algumas lições. Primeira, você não pode baixar a guarda. A carne é algo que deve ser vencido diariamente. Nunca será uma vitória definitiva enquanto você estiver aqui no mundo. Você não venceu a carne, você não venceu práticas como adultério, prostituição e etc. Vícios. Você vence todo dia.
Você não pode parar de vigiar. Você não pode parar de estar alerta. Esse é o preço. Esse não é um não único e absoluto. É um não que se repete ao longo da vida sempre. Salomão não aprendeu essa lição e acabou se corrompendo. A segunda coisa é que você vai ver que perto de Salomão, a Bíblia não registra a presença de nenhum profeta. Cadê os profetas da vida de Salomão? Nós vemos profetas até perto de Saul, profetas da vida de Davi. Quando Davi peca, está lá o Natã. Mas cadê os profetas da vida de Salomão? E aqui é um alerta, irmão. Quando a pessoa sabe muito, é um perigo. E as pessoas estão confundindo informação como se a pessoa, por ter muito conhecimento, muita informação, muito preparo acadêmico, se a pessoa fosse muito preparada, não confunda as coisas. Informação não é sinônimo de formação. Formação é caráter. Formação é entrega. Formação é renúncia. Formação é vida aos pés de Cristo. É fruto do Espírito. O fato de uma pessoa saber muito pode ser para a sua própria condenação. Cuidado. Quando a pessoa sabe muito, às vezes ela não aceita ter perto dela profeta. Perto dela quem pode admoestar. E eu vou te falar uma coisa. Não abra mão de ter pessoas de Deus perto de você. Cuidado, para você não se cercar de bajuladores e se afastar dos profetas. Se cercar de gente que só te elogia e se afastar de gente que te pergunta, tá orando? O que está acontecendo contigo? Tu pregou hoje? Vazio, hein? Nunca te vi pregar daquele jeito. O que está acontecendo contigo? Você está jejuando? Como é que está a tua vida? Como é que está teu casamento? Cuidado, irmão. Cuidado. Tenha profeta de Deus perto de você. Tenha gente que te cobra. Tenha gente perto de você que te ajuda. Gente que te incentiva. Não se isole. Não fique no pedestal. Spurgeon vai dizer que para muitos o ministério se tornou uma rocha tarpeiana. Uma pedra para cair do abismo. Essa aula não pode terminar com você próximo a cair do abismo. Essa aula precisa terminar com a gente caindo de joelho, dizendo: Deus, eu não quero me corromper. Deus, eu quero ficar na posição que o Senhor quer. Deus, eu dependo de Ti e eu Te reconheço como o único e verdadeiro Deus a quem eu sirvo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e nós possamos louvar aquele que nós cremos, aquele que é o Deus verdadeiro e que está conosco. Amém. Querido pastor William Barros, muito obrigado por esta explanação. O senhor nos ensinou que Deus sempre exigiu exclusividade na aliança com seus filhos. O tópico de número 3, que eu abordarei com vocês, nos fala: somente Deus deve ser adorado. Queridos irmãos, só há uma maneira de resistir à tentação de adorar outros deuses. E a maneira neste mundo de conviver e viver para Deus é viver um relacionamento pessoal intenso com o Criador, a criatura com o Criador. Isso exigirá de nós amor, disciplina, foco e também aprimoramento nos nossos sentidos para com o Criador, principalmente no foco do que estamos fazendo. Mateus capítulo 22, verso de número 37, há uma menção muito importante. Então, primeiro ponto, que é o 3.1, vamos abordar ter foco. Muitas pessoas têm talentos e grandes sonhos e não conseguem, às vezes, alcançar tudo o que poderiam. Por quê? Essa é a pergunta. Às vezes lhe falta um foco, uma persistência. E nós vemos isso porque ter foco nada mais é, nada menos é do que direcionar a nossa atenção para aquilo que realmente importa, nos leva adiante, é relevante e nos mexe, ou mexe com os nossos sentimentos e sentidos. E sem dúvidas, conquistar os nossos objetivos é uma das qualidades da obtenção de um foco. Mas o primeiro mandamento, em observância com aquilo que Deus estabeleceu ao povo de Israel,
quando eles estavam a caminho da terra prometida, Deus então estabeleceu, assim como hoje, naquela época existia muitas distrações, falsos deuses, competindo a atenção. A distração atual de hoje, eu li uma pesquisa agora recente, falando sobre a dependência da tela, quanto isso está afetando não só os adultos, mas principalmente a formação das crianças. Isso é uma das distrações mais relevantes que nós estamos combatendo nos dias atuais. Isso rouba o nosso tempo. E se o povo de Deus não tivesse mantido naquela época também o foco, de fato eles nunca teriam chegado ao que Deus tinha preparado para eles. A nação, o povo e aqueles que entraram na terra prometida. Por isso que outras nações desapareceram ao curso da história, mas os hebreus, eles permaneceram firmes. E por que isso? Porque escolheram manter o foco, manter Deus no centro das suas vidas e exigiu deles esta atenção plena e desdobrada. Mesmo quando o povo se afastou de Deus, Deus sempre manteve um grupo fiel, um grupo que pudesse levar adiante a sua palavra, os seus mandamentos e conservar a aliança que tinha com ele. Esse grupo ele não perdeu o foco, mas continuou adorando a Deus, adorando ao Supremo Criador, e foi assim que Israel conseguiu atravessar os séculos e continuar existindo até hoje. E assim como eles, precisamos nós também de foco, de disciplina, de perseverança em tudo quanto fazemos. Tudo que enfrentamos, todos nós temos que lidar nos dias atuais, principalmente com as distrações. É algo muito comum. Hoje temos que lidar com as distrações que às vezes estão ao nosso redor, em momentos que exigem de nós um foco total, como a adoração. O Espírito Santo, ele usando, obviamente, a inspiração pela palavra, mas o relato bíblico em que Cristo vai nos dizer que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, isso implica obter um foco. E por isso que nós precisamos, quanto mais nós nos aprofundamos em uma relação contínua com Deus, manter o nosso foco em Deus, sendo direcionado com a ajuda do Espírito Santo para isso. Então, devemos buscar desta forma, deste modo, para que alcancemos o pleno e a forma mais fidedigna do que Deus exige de nós. O 3.2, vamos falar sobre escolher apenas um caminho. E interessante falar sobre caminho. Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho na verdade. E isso importa porque na vida nós temos muitas opções que surgem à nossa frente. Ao livro de Provérbios vai declarar que ao homem parece que muitos caminhos são direitos. E esses caminhos acabam às vezes conduzindo para a perdição. Eu costumo dizer uma frase que é conhecida talvez de muitos de nós, que é a frase que quando o homem não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve ou lhe é direção. Hoje em dia percebemos que existem pessoas que são baseadas por informações que às vezes são provenientes de fontes desconfiáveis ou de origens completamente distorcidas, o que leva-se o nome hoje de fake news. Essas pessoas podem seguir esses caminhos, mas que deixam cada vez mais confusos, sem saber de fato se é um caminho que deve ser seguido. Por isso que a palavra de Deus combate veementemente os falsos profetas, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, e nos vacina para que tenhamos cuidado com as pessoas que detêm essas palavras. Isso não provém de Deus. Então nós precisamos estar firmados, acima de tudo, na palavra de Deus. Contar com a ajuda do Espírito Santo para combater os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas instruções e nos guiar
para o caminho que está em Cristo Jesus consolidado. Então, por existir muitas religiões, filosofias, ensinos do mundo, nem todos nós estamos sujeitos a uma expressão que aponte a verdade. Muitos, eles tentam nos afastar da verdade de Deus, que é resumida e contida aqui, tão facilmente explicada, compartilhada a nós, a palavra de Deus. Então, eles estamos vulneráveis, às vezes, a esses ataques diretamente aos mandamentos de Deus. Nós observamos muitos pensadores dizendo sobre os 10 mandamentos e explicando que o povo de Israel muitas das vezes fez a tentativa de misturar a fé com outros deuses, mas Deus nunca deixou que isso fosse adiante. É por isso que o texto vai dizer que Deus não divide absolutamente, isso está inserido no ponto de partida, a sua glória com ninguém. Ele quer o nosso coração por completo, ele não abre mão de deter isso. Então não podemos servir a 2 senhores, nós devemos servir a um único Senhor. As coisas que se sucedem de forma não prioritária em nossas vidas, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, essas outras coisas não podem roubar a primazia daquilo que Deus detém como sendo a fonte primária de nossa adoração, fonte primária de nossa atenção, fonte primária do nosso foco, fonte primária das nossas ações, e Deus tem que ser dignificado, adorado e glorificado. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, é o que o apóstolo Paulo nos ensina. E no 3.3, nós estaremos abordando aqui, amando com todas as forças. Queridos irmãos, Jesus nos ensina de uma forma tão amável, tão pura. Ele nos ensina a amar a Deus com todas as nossas forças, nossa alma e nossa mente. Em toda a trajetória de Cristo, ele sempre arremeteu à tratativa dele, sendo Deus, que esvaziou-se de si mesmo, não teve como usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de homem e se colocou na nossa posição para nos ensinar como viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em seu reino. E uma coisa interessante aqui, que eu quero compartilhar, é a forma com que Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, tratava o seu Pai com amor. Esse amor absoluto, esse amor inquestionável, em que Deus ensina por Jesus Cristo a comunicação plena com o Pai, apontando o Pai como o gerador da vida, apontando o Pai como o abençoador, porque ele estava na posição de ser abençoado, o Pai como a capacidade de, se for possível, passar de mim este cálice, ou seja, a submissão ao Pai. Cristo demonstra isso de forma grande. E é isso que ele espera do nosso amor também por ele, a obediência. O verdadeiro amor a Deus se reflete em como nós tratamos as pessoas ao nosso redor, como agimos, a nossa forma de justiça, como mostramos a compaixão para com o próximo. Estando de acordo com esses preceitos, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos colocando as nossas ações em prova testemunhal ao mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. E esta é a maneira de oferecermos o nosso sacrifício vivo, o nosso sacrifício agradável a Ele, que é um verdadeiro culto racional. E nós estamos na nossa vida partilhando da adoração. E adorar nada mais é do que viver uma vida de acordo com os preceitos que agradem a Deus. Quando adoramos a Deus com sinceridade, com obediência,
e glorificamos a Ele, não só na igreja, mas em todos os lugares, todas as pessoas são fortalecidas. E aqueles que ainda não conhecem a Deus são tocados a buscarem conhecer. Olha que interessante uma frase que eu li. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e isso destaca o quanto Deus, Ele é especial a nós. Ele fez uma aliança com o seu povo e revelou o seu amor para conosco, de forma que nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos compreender. Jesus nos ensina isso. O amor de Deus também deve ser refletido no amor ao próximo. E quando nós amamos a Deus, quando tratamos os outros da forma que nós precisamos tratar, em nível de amor, de compreensão, Deus é exaltado, Deus é conhecido, Deus é revelado, e é isto que Deus quer de nós. Portanto, queridos irmãos, eu ensinei que somente Deus deve ser adorado. E Deus usa-nos de certa forma para que o seu nome seja propagado, para que o seu nome seja adorado, venerado, e esta é a intenção. Nós descobrimos aqui nesta preciosa lição, abordando estes temas tão importantes e relevantes pelo nosso querido pastor William Barros, pastor também Marcos Santana, que o Espírito Santo nos ajude a procurarmos crescer no conhecimento do nosso Pai excelso, Pai das luzes, Pai celestial, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para vivermos de acordo com os princípios, com os mandamentos que o Senhor Deus deseja de nós e que Ele seja glorificado através dessas ações. Queridos irmãos, nós vamos orar. Eu convido o pastor William Barros para encerrar este momento de oração, elevando a Deus e apresentando tantos irmãos e irmãs, seus pedidos de orações aqui inseridos e também agradecendo por essa oportunidade que Ele nos concede. Eu quero logo em seguida fazer um pedido e declarar também aqui que estamos conectados para a próxima aula. Oremos, meus irmãos, que Deus possa nos conceder a sua graça e que possamos reconhecer que servimos ao único Deus, Deus verdadeiro, aquele que se manifestou ao mundo para salvar o pecador. Senhor, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, e reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos, ó Deus, o teu direito sobre nós. Reconhecemos que tu és o único Deus. Não há outro Deus além de ti. Ó Deus, nem nos céus, nem na terra, em nenhum lugar do universo existe outro Deus. Ó Deus, tu és o Deus vivo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E nós reconhecemos, ó Deus, a tua divindade, a tua soberania e o teu poder sobre todas as coisas. Tu és o Criador, aquele que tem a manutenção e aquele que salva. Tu és o Todo-Poderoso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos já encerrando mais uma lição. Eu quero pedir para que você, que não tem a revista, possa adquirir no canal de venda. Está também aqui na descrição. E não somente isso, você pode, tanto aí na Escola Bíblica Dominical, junto com o superintendente ou um representante da Betel aí no local onde você congrega, para que ele possa também lhe fornecer os materiais. Revista de aluno, professor, livro de apoio. Nós temos tamanhos diversos, por exemplo, tamanho gigante para ser fácil a visualização. Nós temos o tamanho convencional, tamanho de uma Bíblia, praticamente, fácil de guardar. E temos a revista em capa dura, que auxilia para aqueles amantes que gostam de guardar a revista. Não se esqueça de curtir, seguir, compartilhar este vídeo para que o máximo de pessoas sejam tocadas, atendidas por Deus através do trabalho desenvolvido aqui pela editora Betel. Esse é o nosso pedido e próxima lição vamos abordar a lição de número 3, cujo tema falaremos sobre não farás para ti imagem de escultura
a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Tá muito bom e produtiva esta aula, que Deus te abençoe. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.